todos, meu nome é Ana Maria, estou aqui, então, para falar um pouco para vocês com relação aos desafios das certificações da ISO 14001, versão 2015, e a ISO 45001, versão 2018, que são as normas de certificação da área ambiental e de saúde e segurança do trabalho, ok? Primeiro, quero, lógico, me apresentar, Então, meu nome é Ana Maria, como eu falei, eu vim da indústria, trabalhei 17 anos na indústria, e hoje eu estou há 21 anos trabalhando junto com a DNV, sempre nessas áreas de auditoria e treinamentos, ok? Então, vamos lá, Eu preparei um material voltado ao Lumina, que eu vou explicar para vocês, Então, o conteúdo do nosso webinar nós vamos avaliar, esse Lumina, que é uma ferramenta de benchmarking de desempenho do sistema de gestão, Então, é o grande banco de dados pelo qual a gente tem resultados das constatações de auditoria dentro, lógico, da DNV, ok? Então, a gente vai falar os principais desafios da 14.000 em cima desses resultados do Lumina e também os principais desafios da 45.000, também, como eu falei, baseado nas estatísticas de apontamentos em auditorias, ok? Bom, antes de iniciar o nosso material, para quem não conhece, não conhece profundamente quem é a DNV, então nós temos aqui uma breve apresentação, que a DNV é um organismo de certificação líder mundial e também um provedor inovador de treinamento. Então, a DNV tem vários negócios, Hoje nós estamos falando da Business Assurance, que envolve a parte de auditorias, treinamentos, e nós temos mais de 80.000 clientes em mais de 180 países. Nós temos mais de 90.000 certificados de sistemas de gestão. Trabalhamos com mais de 10.000 empresas de alimentos e bebidas que fazem conosco parceria para garantir essa sustentabilidade. E também temos em torno de 3.000 empresas automotivas e aeroespaciais que fazem também parceria para garantir a segurança de qualidade e 2.500 empresas do setor de informática, telecomunicações, que fazem também parceria para garantir a segurança dos dados e continuidade dos negócios, ok? Então, essa é uma breve apresentação de quem é, A DNV é uma empresa norueguesa, Det Norsk Veritas, e nós estamos aqui, para, então, agora, iniciarmos o nosso material, ok? Então, uma breve apresentação da DNV. Então, quem é o Lumina? O que é o Lumina? Então, o Lumina, ele é uma ferramenta de benchmarking de desempenho do sistema de gestão. Então, ela é uma ferramenta que fornece referência de desempenho que transforma seus dados de auditoria em oportunidades. Por que oportunidades? Porque, baseado em estatísticas, nós podemos, lógico, buscar também melhorias nesses requisitos que mais são apontados, as constatações negativas, lógico, a gente vai estar falando de não conformidades, observações, oportunidades de melhoria. Então, usando essa análise, que é um Big Data, é uma análise, como falei, é um grande banco de dados que a DNV tem, inclusive é uma marca registrada dentro da DNV, podemos fornecer essa visão única sobre o desempenho do sistema de gestão para as empresas. Ok? Então, o Lumina, ele ajuda as empresas a descobrir e priorizar as áreas do seu sistema de gestão que precisam ser melhoradas, aumentando o desempenho da empresa e ajudando-as a obter uma vantagem competitiva. Nós chamamos de melhoria através da conscientização. Então, é isto
que é o Lumina. Então, através dessa conscientização, através de um banco de dados, nós temos dados dos principais, do desempenho efetivo que nós temos do sistema de gestão. Né? Nós temos, inclusive, da qualidade, nós vamos mostrar de meio ambiente, saúde e segurança, mas, na realidade, nós temos de várias normas, né? De qualidade, temos da 22.000, que é a parte de alimentos. Então, é uma ferramenta que nos auxilia bastante na busca realmente de melhorias. Inclusive, nos nossos cursos de treinamento, nos nossos treinamentos, principalmente aqueles voltados aos treinamentos de interpretação de fundamentos das normas de sistemas de gestão, nós apresentamos o Lumina, que é, né, depois de um treinamento, ele é muito bom, né, as pessoas gostam bastante, onde a gente apresenta justamente esses dados e para quem está, principalmente numa fase de implementação, é muito bom ter essa visão específica de como pode ser melhorada essa abordagem em cima desses requisitos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar primeiro das estatísticas voltadas à ISO 14001, ok? Então, quais são os grandes desafios? Então, a gente pode ver, baseado neste gráfico, neste Pareto. Então, veja que na parte de baixo, nós temos ali estatísticas baseado em mais de 50.000 constatações de auditoria, coletadas em mais de 10.000 empresas ao longo do mundo. Lógico, clientes que são clientes da DNV, ok? Esse período, ele é anual, né, é coletado e é feito esses gráficos de forma anual. A nossa última é de 2022, e este é de todos os setores, ok? Nós temos também, para alguns segmentos específicos, nós também temos essa estatística, ok? Vamos supor, setor de alimentos, setor da saúde, ok? Aqui nós estamos mostrando de forma geral, né? Baseado nas empresas, nos tipos de empresas em geral. Então, esses findings que é colocado aqui são não conformidades. Então, o azulzinho mais claro são não conformidades, tanto maior como menor. Então, as menores são não conformidades pontuais, ok? Aquelas que não implicam, né, até numa recomendação. E as não conformidades maiores são aquelas que podem implicar, inclusive, numa recomendação, são mais críticas, são mais sistêmicas. Então, o azulzinho, claro, ele está o grupo de não conformidades, que efetivamente é o não atendimento de um requisito. E o azulzinho escuro, ele é outros findings, quer dizer, outras constatações. O que seria isso? Seria observações ou oportunidades de melhoria, ok? Então, nós temos aqui, muito interessante, nós temos dois grandes índices, que é o capítulo 6, que é o planejamento, e nós temos o capítulo 8, que é a operação. Né? Então, nós temos aqui uma grande incidência de constatações em cima desses dois capítulos. Aí depois vem o capítulo 9, capítulo 7, capítulo 10, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois itens, que a gente pode ver, inclusive, a seguir aqui, no capítulo 6, qual é, né, os itens que mais são afetados nas organizações. Então, nós temos aqui um ranking bem interessante, que é justamente seria os aspectos ambientais, que é a identificação dos aspectos ambientais, e a questão do 613, que é atendimento a requisitos legais, atendimento, outros pontos que eu vou comentar aqui, ok?
Depois vem objetivos ambientais, vem riscos e oportunidades. Então, veja aqui, nós temos também... Mas a gente vai tentar se concentrar um pouquinho mais nos dois maiores, tá? Porque a gente vai ter aqui também, nesse próximo slide, a gente vai ter os top 10. E a gente vai falar um pouquinho de não conformidades, os top 10 voltados às não conformidades, que é do lado direito, que é o azulzinho claro, né? É o que está escrito lá, os tops 10, as questões, né? Os problemas, os 10 maiores, e aí ele abre em subcláusulas, ok? Então, as não conformidades mais comuns. Então, nós temos aqui a parte operacional, 8.1, né, que a gente pode até voltar aqui no primeiro slide. Esse aqui é o top 10 deste primeiro slide. Então, nós temos aqui que a operação é o primeiro no ranking e o capítulo 6 é o segundo no ranking. Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho mais e enxergar. Bom, então, quais são os requisitos que mais são afetados? Então, nós temos aqui o controle operacional, que é justamente a forma de eu controlar os meus aspectos ambientais. Nós temos o 613, que é as obrigações legais, que é justamente o requisito de atendimento, de identificação, que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Terceiro lugar fica a avaliação do atendimento legal. Quarto, a parte de preparação e atendimento de emergência. Nós temos os aspectos ambientais, que está no capítulo 6. Análise crítica pela direção, que é o 9.3. 10.2, não conformidades. Competência, auditorias internas e monitoramento e medição. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho nesses principais aqui, nos 6 principais, que eu chego a falar até do 9.3, que é a gestão, é a revisão da gestão, da alta gestão, ok? Então, o que a gente encontra? Quais são as não conformidades mais comuns voltadas a esses tópicos? Então, nós temos aqui o primeiro é o 8.1, mas eu vou explicar o 6.1 primeiro, tá? Que a gente viu ali que nós temos dois grandes gaps, né? Que é no capítulo 6 e no capítulo 8. O capítulo 8, ele é meio que uma consequência do capítulo 6, por isso que ele acaba sendo também, operacionalmente falando, as não conformidades são muito voltadas a esse capítulo 8. Então, vamos lá. Primeiro, o cláusula 612, aspectos ambientais. Então, quais são, né, os grandes desafios? É a gente enxergar, né, realmente uma boa metodologia para identificação e classificação dos aspectos ambientais, de suas atividades, produtos e serviços. Então, nós temos, assim, um leque muito grande, né, de identificação, né, desses aspectos ambientais. Porque nós temos aspectos voltados a controle direto da empresa, vamos supor, uma atividade que ela tenha diretamente, que ela executa, vamos supor, uma lavagem de material, né? Sei lá, lavagem de caminhões que é feito por ela internamente. Então, eu tenho lá alguns aspectos ambientais que são gerados na própria organização. Temos o de influência, que está mais voltado também a aspectos de fornecedores, no caso, a aspectos voltados à destinação de resíduos, o uso também de transportadoras, o uso de matérias-primas importantes, tipo minério, carvão, ok? Então, são aspectos ambientais voltados a também fornecedores que possam ser influenciados nessa corresponsabilidade ambiental. Temos situações anormais,
que é parada de planta, vamos supor, química, aí você pode ter aspectos ambientais diferenciados nesta fase, não somente na operação em si. Nós temos situações de emergência, que podem ter derramamentos, situações voltadas a incêndio, explosão, e novos desenvolvimentos. Então, veja que o leque para identificação é muito grande. E, por isso, demora realmente bastante para as empresas, a partir de até uma certificação, elas evoluírem bem, né, nessas identificações, ok? No começo acaba sendo bastante falho, geralmente. Posso dizer que um ponto muito importante que toda auditoria, né, para que uma empresa possa ser certificada, ela sempre vai passar por duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 é uma fase de avaliação documental e também visita inicial. Então, a gente vai avaliar através desse primeiro contato com a organização, que é na fase 1, como é que é essa metodologia? Qual é realmente o volume de aspectos ambientais que foram identificados dentro da organização, ok? E essa metodologia para classificação, por quê? Porque a norma ela exige que eu levante os meus aspectos ambientais e faça uma análise de quais são os meus aspectos ambientais significativos, ok? Então, ela, de uma certa forma, ela exige isso. Por isso é que a gente precisa classificar, ok? Então, neste momento, nós vamos avaliar realmente a metodologia. Lógico, a metodologia sendo uma metodologia abrangente, que tenha realmente um requisito de severidade, probabilidade, que tenha realmente uma qualidade nessa classificação, fica realmente mais as não conformidades mais voltadas realmente à própria identificação, que, como falei, como são vários pontos, vários processos, várias atividades, tarefas, aí entra também, como falei, fornecedores, todo esse ciclo de vida, né? Porque hoje também a gente fala dentro dessa identificação dos aspectos ambientais, a gente fala de levantar os nossos aspectos ambientais voltados ao ciclo de vida, que tem a ver como seria do berço ao túmulo, né? Que antigamente até era muito conhecido essa expressão, e hoje a gente fala ciclo de vida, que vai desde a aquisição de matéria-prima, produção, uso, pós-uso, como, vamos supor, né, uma bateria de celular, né, um resíduo de um medicamento vencido, o que você faz? Qual é a proposta das empresas de um descarte responsável, ok? Então, esse é um dos pontos. E a atualização dessas planilhas em função de mudanças e melhorias efetuadas na organização. Então, a gestão de mudanças, ela muitas vezes é deficiente na identificação ou na reavaliação de novos aspectos ambientais ou de aspectos que a gente fala modificados. Vamos supor, eu tenho hoje uma produção, quer dizer, eu aumento uma parte da minha produção, eu gero mais efluentes, então, muitas vezes, o cliente ele entende que aquilo, tudo bem, já está identificado, só que será que a minha estação ele vai ter ou ele vai suportar mais aquele aquele aumento de produção, seja 10%, 20%, né? Muitas vezes a minha estação está extremamente no limite, ela está trabalhando dentro de uma demanda, dentro de um volume que foi, né, estabelecido. Então, a partir disto, realmente, a gente pode ter vários problemas. Então, veja que quando há mudanças, pode ter mudanças
em novos aspectos ou modificação de aspectos ambientais. Então, esse é uma falha também. Então, trabalhem bem com a parte de gestão de mudanças. Reconhecimento de passivos ambientais também é um aspecto ambiental, e isto, dentro do início de uma certificação, é um ponto também a ser questionado bastante, ok? Então, nós fazemos uma análise documental, que é a fase 1, que eu comentei com vocês, com a certificação, e dentro desta fase 1, nós temos uma avaliação do site, para entender processos que o site tem, áreas em geral que a empresa tem, e esse reconhecimento da infraestrutura necessário até para uma certificação, né? E também entender se existem locais que possam ter essa possibilidade de haver passivos ambientais. Atividades que já foram, né, já houveram, vamos supor um exemplo, eu tive uma pintura ou tive uma galvanoplastia, que é uma atividade bastante crítica, tem muitos metais, tem muitos solventes. Eu não tenho mais, mas você pode ter tido uma contaminação naquela época. Ou até, né, atividades que estão ali e que, de uma certa forma, não foram levantados possibilidades. Então, se o auditor enxergar essa possibilidade, ele, muitas vezes, ele vai questionar essa questão, esse aspecto ambiental, né? Que a gente tem que enxergar que o aspecto ambiental, mesmo que passado, ele tem que ser tratado, ok? Então, por quê? Porque eu não posso certificar uma empresa que tenha reconhecidamente um passivo ambiental sem efetivamente um plano de adequação, né? Junto ao órgão ambiental, que hoje esse reconhecimento é feito pelas empresas, né? Geralmente é feito um plano de ação, para que ele possa fazer realmente o tratamento desses passivos, que podem durar de 10 a 20 anos, depende muito do tipo, ok? Então, isso não seria, né, uma forma de, não recomendação, mas existe a necessidade do reconhecimento de um plano para que ela possa seguir até para uma certificação, ok? A gente sabe que este tipo de processo é um processo bastante caro, ok? Por isso que, infelizmente, muitas empresas acabam desistindo da 14.000, é um ponto fraco nesse sentido, mas é uma questão de realmente recursos que devem ser disponibilizados para que ele possa fazer esse reconhecimento efetivo, okay? Geralmente junto com uma empresa que faz essa avaliação ambiental, que geralmente tem geólogos, ok, envolvidos, que tem um laudo totalmente técnico voltado a isso, e, lógico, né, depois, se reconhecido, efetivamente parte para um plano de descontaminação, ok? Então, estes são alguns desafios dentro da cláusula 612, que é a parte de aspectos ambientais. O segundo ponto é a parte de requisitos legais e outros requisitos. Então, um dos pontos importantes é o levantamento e a sua avaliação inicial do atendimento. Quer dizer, então, quando nós levantamos os nossos requisitos legais, eles estão voltados especificamente para os aspectos ambientais. Então, são requisitos legais que são, lógico, voltados ao sistema em geral, que são legislações voltadas, vamos supor, a licenciamentos ambientais, ok? Que quer dizer que ele foca a empresa como um todo, o KNAI empresa, o escopo que a empresa está, né, sendo certificada. Então, nós temos que levantar isto hoje, até temos aí na nota,
isso geralmente, a própria atualização e o levantamento dos requisitos legais geralmente não é problema, porque hoje as empresas, elas utilizam empresas de consultorias nessa área de atendimento a requisitos legais, que são consultorias voltadas como eu falei, escritórios de advocacia, que tem especialistas que fazem também essa busca de requisitos legais ambientais e de segurança, que é a mesma coisa, ok? Então, veja que o trabalho é muito grande, realmente, neste levantamento, porque ele parte dos requisitos legais voltados à parte de cima, que é dos aspectos ambientais, e aí sim eu preciso, até para uma certificação inicial, eu preciso avaliar o atendimento 100% de todos os requisitos legais, inclusive de outros requisitos subscritos, ok? Que podem ser outros requisitos regulamentares, tais como NBRs, ok? Então, NBRs que têm força de lei, tais como a 10.004, a 12.235, que é de resíduos, ok? Resíduos perigosos, armazenamento de resíduos perigosos, classificação de resíduos. Então, 10.151, que é a parte de como se faz, métodos e critérios de ruído externo. Então, essas NBRs, elas estão inseridas elas estão comentadas como obrigatórias, pelo uso obrigatório de várias legislações, ok? Então, elas têm força de lei. Então, ela também acaba sendo, ela não é uma lei, mas ela é um outro requisito que é subscrito dentro da 14.001, ok? Então, fazendo esse grande levantamento de requisitos legais, fazendo primeiro essa grande avaliação também inicial do atendimento, se define, lógico, vários planos para poder fazer justamente o segundo ponto, que é o atendimento a requisitos legais, né? A própria manutenção, né, dentro do sistema não é muito fácil, né? Então, vamos supor que você faz a primeira rodada, né, de avaliação inicial do atendimento legal, que é um ponto que geralmente é bastante moroso, é muito mais moroso, eu penso que o 612, o 613 realmente eles são os mais morosos, assim, são os mais desafiadores, principalmente dentro de uma implementação. Mas é lógico que a manutenção também não é muito fácil, porque a 14.000, além, não a 14, mas também a 45, isso vale empresa que faz esta consultoria, ela todo mês ela manda várias outras legislações que estão também mudando e que podem ser aplicadas na empresa. Então, esta manutenção também não é muito fácil. Eu preciso ter responsáveis claros para poder mensalmente, geralmente, pessoal, mensal, tá? Tem empresa que pode mandar quinzenal até diário, dependendo muito do contrato de cada empresa de consultoria em requisitos legais, ok? Mas vamos lá, que seja uma vez por mês, tem que avaliar todas essas novas legislações que vêm para entender se é pertinente para a empresa. Então, nós temos dois trabalhos, né, no sentido que é um desafio. Fazer essa avaliação do atendimento periodicamente, porque não é só na inicial, mas eu tenho que definir uma frequência para avaliar esse atendimento 100%, ok? Não é amostral, nós estamos falando de se a empresa tem 500 leis, vai ter que olhar 500 leis, seja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ela que vai definir esta frequência de atendimento, ok? E
tem esse segundo ponto, como eu falei, que é novas legislações que a empresa vai mandando e a empresa tem que ficar fazendo. Então, tem muitas não conformidades justamente nisso. Não só no atendimento legal, mas tem também muitas empresas que ficam várias leis em branco que não foram avaliadas, que né, entraram novamente no sistema e isso não foi avaliado. Então, são os principais pontos que a gente deixa aqui como desafios dentro da parte de requisitos legais, ok? E, lógico, a cláusula 8.1, que dentro do ranking ela é a maior, ok? Mas a gente quis começar, como eu falei, pelo plain, né? Então, a gente... aqui, ó, desculpa. Então, pelo planejamento, que é o capítulo 6, veja que o capítulo 8 está em primeiro, que é 68,4%, mas ele é um desdobramento, né? Ele é um desdobramento exatamente dessas duas cláusulas, ok? Vamos supor, muitas vezes, o próprio auditor... Um exemplo, eu tenho um tambor e eu tenho uma identificação obrigatória que tem que ser colocado naquele tambor, voltado a uma legislação. Legal. Se eu tenho uma falha nessa identificação, apesar de ser uma questão legal, mas a falha é operacional, ou porque a etiqueta não foi colocada corretamente, ou porque existe um preenchimento não correto, nós acabamos que não aplicando em requisitos legais, a gente aplica em controles operacionais. Então, são falhas, ok? Porque tanto aspectos ambientais como requisitos legais, eles afunilam, quer dizer, o desenvolvimento de planos voltados a eles, controles voltados aos aspectos e controles voltados aos requisitos legais, eles acabam sendo inseridos no requisito 8.1, a nível até de procedimentos, porque na parte operacional eu não levo a legislação crua e nua para a área operacional, e sim transformo o atendimento daqueles requisitos legais, principalmente de requisitos legais, em o quê? Em formas de operação, em formas de controles ambientais, ok? Então, se eu tenho um requisito legal, como eu falei, uma forma de armazenar um resíduo, eu tenho uma legislação, lá no 8.1 eu tenho um procedimento que geralmente declara ou define isso para parte, lógico, para a área mais operacional. Então, por isso que o 8.1 acaba tendo muitos pontos, ok? Geralmente até são pontuais de falhas em controles que são voltadas às planilhas e, como falei, existe hoje uma concentração muito maior em não conformidades voltadas à gestão de resíduos, ok? Que existe uma gama muito grande de legislações e existe efetivamente uma vulnerabilidade maior no descarte, na forma de descarte, na forma de rastreabilidade desses resíduos, ok? Controles do próprio fornecedor, que também acaba sendo, dentro do 8.1, controles voltados aos fornecedores, controles ambientais. Então, nós temos um ponto bastante forte a ser melhorado nessa questão de gestão de resíduos, ok? E controles, como falei, que vêm ou que são provenientes de requisitos legais, ok? Então, esses são os grandes itens, os grandes desafios mais voltados a 14.000. Outro ponto importante é justamente a avaliação dos requisitos legais. É que ele está no capítulo 9, porque o 912 ele é um check dentro do PDCA, ok? Então, no 6.13 eu identifico, eu aplico planos de adequação, e o 912 eu faço o quê? A avaliação, quer dizer, é um momento onde a empresa, ela define como ela, não define, desculpa, é onde ela registra
efetivamente o atendimento dos seus requisitos legais, com essa frequência determinada, que geralmente é anual ou, né, bienal, tanto faz, né? Aí eu, como falei, é uma escolha da empresa fazer essa avaliação, mas é sempre muito importante entender que é 100%, ok? Por isso que essa frequência ela pode ser uma frequência bem maior, tá? Do que uma mensal, do que não existe. O que existe, como eu falei, é a avaliação de novas leis, que está ali no 612. E é isso aqui, né? Então, registros efetivos do atendimento legal, nem sempre é claro essas evidências que foram verificadas. Então, às vezes tem um ok, mas o que é ok? O que eu vi? Né? Então, sei lá, eu tenho o CONAMA de 90 que fala sobre ruído externo, ok? Aquele que possa incomodar, seja uma comunidade ou uma parte interessada. Ok, tá ok, mas o que é ok? O que você viu? Ok? Ah, eu vi um relatório, então o correto é deixar claro o registro. Olha, existe um relatório executado, tal data, que está ok. Bem, atende ou não? Porque muitas vezes a gente coloca ali, tá ok, foi feito. Mas quando você olha o conteúdo do relatório, ele tem problemas, ele não está sendo atendido e não tem um plano de ação que é obrigatório dentro do 912. Então, nós temos dificuldades, como falei, as grandes dificuldades é manter esses registros de avaliação, ok? Essa rodada não é fácil, e os registros geralmente de atendimento legal. Né? Então, colocar ok não quer dizer que está tudo certo, ok? Então, o ideal é que a gente coloque os registros de avaliação de atendimento legal. É lógico que muitas vezes a gente não pode aplicar uma não conformidade, mas é bem vulnerável quando você coloca ok só, porque a gente entende que pode ter realmente aí um gap para que a gente possa aprofundar um pouquinho melhor na verificação do atendimento legal, ok? Um outro ponto importante é a parte de preparação e atendimento emergência. Então, nós temos aí uma avaliação. Então, quais são os principais desafios? A eficácia desses planos de atendimento. Então, planos com poucos detalhamentos. Vamos supor, incêndio. Ok, eu tenho um plano de emergência para incêndio, mas incêndio aonde? Em que material? Uma coisa é você ter um incêndio num armazenamento, outra coisa que pode ter caixas de papelão, ou eu posso ter um armazenamento com material inflamável. É totalmente, né, diferente. A forma, muitas vezes, de atuar acaba sendo diferente. Então, muitas vezes eu tenho os planos com poucos detalhamentos. Nós temos também atendimento a cronogramas de simulados, a análise dessas situações de emergência ou com situações reais ou através dos simulados e a manutenção de equipamentos de emergência, ok? Então, esses são os 3 pontos que a gente deixa aqui como um reforço efetivo para vocês, ok? Outro ponto importante, análise crítica pela direção, é a falta de análise de itens obrigatórios. Então, análise crítica pela direção sempre tem entrada e saída. As entradas são os assuntos a serem discutidos. Então, pode faltar... Vamos lá. A estatística geralmente mostra a falta de análise de algum item. Como são muitos itens, muitas vezes a empresa acaba não avaliando um item. Vamos supor, situação de objetivos ambientais. Ok? Muitas vezes ela até confunde com monitoramentos ou desempenho ambiental. Ok, eu posso ter, lógico, um desempenho ambiental voltado aos objetivos ambientais, mas não necessariamente. Eu posso ter os monitoramentos ambientais voltados a vários aspectos ambientais, seja emissões atmosféricas, efluentes, mas não necessariamente são objetivos ambientais, ok? Então, são questões que muitas vezes, até em função de interpretação, acaba faltando análise desse item obrigatório,
e o resultado dele, quer dizer, a análise crítica é para que eu possa declarar o que está acontecendo no meu sistema e a alta direção dá um veredito, né? Quer dizer, está bom ou não está. E quando não está, essas ações provenientes dessa análise. Então, muitas vezes também falta ações provenientes da análise, ok? Então, esses são os desafios mais voltados, como eu falei, à gestão ambiental, ok? Nós vamos agora ver, na 45.001, alguns desafios. Nós vamos ver também através do Lumina. E, como eu falei, a estrutura, como nós temos hoje, em função do anexo SL, né, que a ISO ela compatibilizou todas as normas ISO com os mesmos requisitos, ok, com as mesmas cláusulas, tentou unificar, né, uma estrutura, que a gente falou, estrutura de alto nível. Então, a 14 e a 45, elas são extremamente compatíveis, ok? Então, a gente vai focar itens até mais importantes ou diferentes, né, dentro da 45.001, até para eu não ser assim aqui repetitivo. Então, veja que da mesma forma que na 14.000, olha que interessante, né? O capítulo 6 e o capítulo 8 também estão no ranking, né? São dentro dos itens vamos lá, o que existe mais problemas nesses dois capítulos, idem a 14.000, ok? Então, esse também foi coletado, né? Mais de 50.000 findings, que são as constatações colocadas mais de 5.000 empresas. Então, nós temos aqui os top 10, que é controle operacional, perigos e riscos, aí agora, lógico, desculpa, não é aspectos ambientais, é perigos e riscos, emergência, que ele entra também, porque geralmente os planos de emergência são, principalmente quando a empresa tem 14 e 45, é o mesmo requisito. Lógico que dentro da parte da 45 existe até a obrigatoriedade de ter cenários de resposta à emergência do tipo trabalho em espaço confinado, ou trabalho em altura, resgate em altura, ok? São itens um pouco mais específicos, mas geralmente os planos são os mesmos, por isso que ele acaba entrando também aqui no mesmo ranking. Outro ponto importante são os incidentes, a investigação dos incidentes, esse é um top muito importante, ok? Avaliação de conformidade legal, atendimento legal, eliminação de perigos, redução de riscos, competência. 814 é gestão de fornecedores e generalidades. Então, eu quero só deixar claro aqui para vocês que está aberto em subcláusulas ali. O 8.1, ele é o controle operacional geral. Depois, lá embaixo, pessoal, nós temos o 812, temos o 814 e o 8.1, ele está tudo embaixo, ele é tudo controle operacional. A única diferença é que o auditor ele colocou em subcláusulas. Controle operacional de fornecedores, aí é 814, ok? Mas se você somar tudo que está no 81, a gente tem aí quase, então a gente ultrapassa, com certeza, 50% de todos os grandes problemas estão na área operacional, estão nos controles operacionais de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Enxergando dentro do capítulo 8, que está aqui, né? 8. Capítulo 8, ele envolve todas aquelas subcláusulas. Então, novamente, os grandes desafios é a metodologia, identificação e classificação dos perigos e riscos, ok? Também, porque nós temos várias atividades, nós temos, inclusive, atividades não rotineiras de provedores, que são de terceiros, terceirizações, situações anormais, situações de emergência e psicossociais.
Então, assim, o que existe aqui, de novo, em função da 14.000, é o que está grifado. Atividades não rotineiras. Então, nós temos muitos problemas de identificação de atividades não rotineiras, do tipo uma limpeza de caixa d'água, sei lá, vai lá, existe até, né, uma permissão de trabalho, mas muitas vezes não tem identificação de alguns perigos que são relevantes naquela atividade, ok? Porque a atividade não rotineira, ela existe uma certa complexidade, porque eu posso fazer uma solda numa área administrativa, eu posso fazer uma solda próximo a uma área de inflamáveis. Então, as atividades rotineiras, a gente não olha só os perigos voltados àquela atividade, mas sim ao redor da minha área, porque isto é o que pode vir a ter, inclusive, uma explosão, um incêndio, ok? Então, existe uma certa diferença, né? E é um pouco realmente difícil. Então, existem muitos problemas nessa identificação de atividades não rotineiras. Como falei, de provedores e psicossociais, que é uma novidade, né? Uma novidade. Hoje, dentro da 45.000, existe essa identificação, existe essa necessidade de identificação de fatores psicossociais que são voltados, pessoal, a fatores de trabalho, organização de trabalho, tais como carga de trabalho, conflitos de interesses dentro do próprio trabalho, ok? Então, existe a forma que realmente é organizado esse trabalho. Temos, dentro esses fatores psicossociais, foi aberta a 45.003, que está na versão 2021. Ela não é uma norma de requisitos, ela não é certificável, mas ela é uma norma de diretrizes, ok? Inclusive, a gente vem fazendo, né? Inclusive, eu mesmo já fiz alguns treinamentos da 45.003 para poder melhorar o desenvolvimento dessa identificação desse tipo de perigo, que são perigos psicossociais. E aí, dentro da 45.003, a gente tem três grandes vertentes importantes, que é a parte de como como o trabalho organizado, então, isso, como falei, exemplo, né? Cargas de trabalho, conflitos de atividades com outras pessoas, prioridades, questões de, né, às vezes, prioridade da prioridade. Então, existem esses fatores. Existem fatores sociais, que é o bullying, que é o assédio moral, sexual, e tem o terceiro ponto, que é a parte de estresse, mais voltado até a atividades perigosas, equipamentos, tipo uma atividade no forno, ou que nem, né, esses acidentes que a gente vê, né, de grandes construções, que a pessoa fica, sei lá, 100 metros. Então, a gente tem que enxergar que esses fatores psicossociais, eles trazem uma doença dentro do trabalho, ok? E isso tem que ser analisado, então isso é um fator novo, que inclusive a DNV tem explorado bastante dentro das auditorias e nós, né, tentando auxiliar também dentro dos nossos treinamentos, ok? E atualização das planilhas. Isso é a mesma coisa no caso da 14.000, né? Então, vamos ter aí atividades também, novas mudanças, melhorias, atualizações em função de investigação de incidentes, ok? Isto, dentro do próprio 10.2, é obrigatório que você faça uma reavaliação das suas planilhas de perigos e riscos em função das suas investigações de incidentes. Inclusive, por quê? Porque eu posso, inclusive, adotar uma ação que mude o meu perigo para melhor, mas eu posso criar um novo perigo. Então, isto também... Então, essa rodada do PDCA, nem sempre ela é executada, tá? Então, isso é importante a gente falar aqui, esses diferenciais, ok? Dentro da 45.001. No caso do 613, eu explorei bem dentro da 14, não vou ser repetitiva, então a gente tem também
o levantamento desses requisitos legais, a avaliação inicial, ela é muito trabalhosa, principalmente para as empresas que estão realmente fazendo aí, ou tentando buscar essa certificação. A avaliação desse atendimento dentro do 912, que também está no ranking, né, dentro dos problemas que a gente viu aqui, né, na estatística, ele é o 5º, que é a avaliação do atendimento legal, porque a parte de atendimento de requisitos legais de saúde e segurança, existe uma complexidade, assim, é uma visão, né, minha até, porque realmente eu já fiz esse trabalho, né, e eu vejo assim que as legislações de saúde e segurança do trabalho, tais como, vamos supor, uma NR35, se você se aplica a NR35, é trabalho à altura, basicamente você tem que atender todos os requisitos, ok? Todas as cláusulas. Muito difícil, pode ser isente uma ou outra, mas a maioria precisa atender todos aqueles itens, aqueles artigos, ok? Então, você tem muitas perguntas, muitas perguntas para poder estar respondendo. A parte de gestão ambiental, apesar de nós termos 3 normas no âmbito federal, estadual e municipal, e é lógico, você precisa sempre vai estar, né, sempre atuando na mais restritiva, a identificação, se eu tenho eu tenho, vamos por hoje, eu tenho voltando ao discurso, só para fazer uma diferenciação entre a meio ambiente e saúde e segurança. Se eu tenho, vamos supor, um aspecto ambiental, que é fumaça preta, emissão de fumaça preta, vamos lá. Eu tenho no âmbito federal, que é o IBAN 85, eu tenho aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo, 8468, que é estadual, e a gente pode ter também alguma municipal, ok? Que é específica da cidade de São Paulo. Então, veja, a do Estado é a mais restritiva. Por quê? Porque a gente está numa cidade que é urbana. Okay? Então, lógico que ela tem níveis de atendimento bem mais restritivos do que a federal. Ok? Então, você pode não que você não vai atender, você atendendo a mais restritiva, você atende automaticamente a outra, ok? E tem legislações ambientais que você também não precisa aplicar ela por completo, porque muitas vezes tem aspectos ambientais que não é aplicável para você. Mas vamos supor, eu tenho uma legislação de, sei lá, CONAMA 362, que fala de óleos lubrificantes. Então, vai desde o fabricante do óleo até a empresa que faz o refino. E muitas empresas, a maioria das empresas, então, a legislação ela é enorme. Só que se eu sou uma empresa que só faço a destinação de óleo lubrificante, vai se aplicar em alguns artigos só, a 18, 19, 20, ok? Então, existe realmente uma dificuldade dentro da 45.000, porque existem muito mais requisitos a serem atendidos, comparando-se com as legislações ambientais, que muitas vezes você não aplica totalmente a legislação, ok? E essa alteração, né? Novas legislações, a manutenção do sistema, realmente essa rodada do PDCA não é fácil, né? Porque ela está sempre sendo, então a empresa de consultoria está sempre mandando as novas legislações. Então, é idem aquilo que eu comentei na 14.000. 8.1, né? Então, a gente vai dar uma ênfase aí também em falhas voltadas aos controles operacionais, que vem, como eu falei, de controles voltados a requisitos legais, que as legislações, de novo, né, são transformadas em procedimentos operacionais, ok? E nós temos muitos gaps em falhas em uso de EPIs, atividades, como a gente falou, não rotineiras. Então, não é só a identificação, mas também a forma de execução de permissões de trabalho, preenchimentos de checklists, vamos supor, de empilhadeiras, sempre muito problemas, né, em controles realmente operacionais voltados à saúde e segurança do trabalho, tá bom?
E, lógico, a própria cultura organizacional, né? Então, você tem lá questões, vamos supor, uso de celular andando, então você vê lá muitos desvios voltados à questão também comportamental. O 10.2, então, a gente falou dificuldade de avaliar a causa raiz dos incidentes e eficácia de ações corretivas. Esse é um ponto muito importante. E o próprio uso da metodologia para avaliar a causa raiz. Então, a empresa ela escolhe um Ishikawa, só que ela não sabe trabalhar tão bem com Ishikawa, ou seja, 5 porquês, ok? Ou uma árvore de falhas. Então, existe não só a profundidade da avaliação da causa raiz dos incidentes, que esse é o maior índice realmente de não conformidades, com certeza, e a própria avaliação da eficácia, que muitas vezes não é feita, muitas vezes nem é feita, ou se é feita, é um ok. Tudo bem? 8.2, idem a 14.000, realmente a melhoria, né? Existe um desafio em melhorar realmente os planos de atendimento à emergência, com maiores detalhamentos, melhoria na atuação de simulados, resultados e manutenção de equipamentos de emergência. O 9.1.2 é a dificuldade de manter esse atendimento legal, quer dizer, a dificuldade de fazer a avaliação do atendimento legal e o registro efetivo do atendimento legal, que é item, né, da 14.000. Até, como eu falei, quem tem sistema integrado utiliza geralmente a mesma empresa de consultoria. Então, vem a legislação com aquele monte, né, de perguntinhas e essa dificuldade realmente de fazer essa avaliação de atendimento legal, que realmente é algo que a empresa precisa analisar, a questão de recursos humanos mesmo, para poder fazer, ou até tem muitas empresas que acabam fazendo com consultorias externas, porque isso realmente acaba sendo um problema, ok? Aquisição, que é a falta de documentos do contratado e do terciarizado, ok? Dessas terciarizações. É muito importante a gente enxergar que dentro da empresa, a gente enxerga que trabalhadores são todas as pessoas que estão dentro do local de trabalho. Então, quando a gente fala em terciarização de documentos, que nem tipo um ASO, tem que estar disponível no local de trabalho. Então, se você tem terceiros, então essa documentação, essa busca efetiva de controle sobre esses contratados é muito importante. Então, nós temos aí muita falta de documentação desses contratados ou desses terceiros, que, como falei, né, dentro no caso da 45.001, ela fez uma certa distinção no que é contratado e terciarizado. O contratado é aquela empresa que faz um serviço voltado a, vamos supor, mais spot, tipo uma limpeza de caixa d'água, uma obra, mas ele não é um terceiro, ele não é um parceiro de enlace, né? Então, a terciarização tem mais a ver quando a empresa faz uma função efetiva dentro da empresa, tá bom? E a participação em consulta, apesar de não estar dentro do ranking ali, o capítulo 5, né, ele aparece aqui como um problema dentro da liderança, que ele está com 26%. Realmente, a gente não tem muitas não conformidades no capítulo 5, mas a gente vem aumentando muito nesse requisito de participação em consulta, que é um requisito novo dentro da 45.001. Na realidade, existia já a participação em consulta na OHS, na 18.000, só que não era muito claro o que era essa diferença entre participação em consulta. A 45, ela definiu os termos. Então, a consulta é a busca de opiniões de trabalhadores não gerenciais e a participação é a decisão sobre os assuntos. Então, hoje, existe uma dificuldade muito grande de como é executado efetivamente esse processo de participação em consulta.
ok? Então, não existe muitas vezes, ele até tem muitas vezes uma ferramenta. Ah, eu tenho uma ferramenta de diálogos informais onde eu busco, eu faço a consulta dos meus trabalhadores. Ok, mas como que você faz? Como é que você registra? Como é que você aplica? Como é que você implementa efetivamente? Como é que você realmente depois participa, né? Que a participação é realmente a decisão sobre assuntos também. Porque dentro da 45.000, esse requisito, você tem assuntos, não é qualquer assunto. A empresa pode fazer a participação em consulta em qualquer assunto que ela queira, mas ela não pode deixar de fazer o mínimo necessário que está dentro do 5.4. Então, no 5.4, é muito claro os assuntos que têm que ser consultados, e que tem que ser, né, que busca opinião, e os que fazem efetivamente a participação, que é efetivamente vamos lá, é a hora que o trabalhador, ele efetivamente, ele decide sobre alguns pontos, ok? Então, esses são os principais desafios dentro da 45, ok? Então, é isso, né? Então, só para a gente finalizar, nós temos uma ferramenta de autoavaliação online da DNV. Então, esse pacote de autoavaliação é uma ferramenta também, como no caso o Lumina é uma ferramenta que permite que as organizações realizem uma autoavaliação com foco específico no sistema de gestão, checklists, áreas de riscos, e gera, inclusive, relatórios. Pessoal, é muito bacana. Usem essa ferramenta, ela é disponível dentro da DNV, nós disponibilizamos, inclusive, para todas as pessoas que fazem treinamento dentro da DNV. Lá é automático, tá? Existe também a disponibilização para outras pessoas, mas para quem executa treinamentos da DNV, automaticamente recebem um link para poder fazer essa autoavaliação, geração de gráficos. É um gap, né, pessoal? É um diagnóstico que você pode fazer do seu sistema de gestão, seja, inclusive, tem da qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, tem agora de outras normas mais novas, a 27.000, então utilizem este caminho, ok? E é isso, pessoal. Então, dúvidas, né? Eu deixo para vocês aí as dúvidas, mas é lógico, já antecipadamente, eu deixo o meu muito obrigada pela sua participação, ok?